Muito boa tarde para você. Estamos chegando com o Boletim Legislativo, que hoje mostra os detalhes da Frente Parlamentar em apoio ao servidor público, criada pela Câmara Municipal. E uma modalidade de crédito tem despertado preocupação de órgãos de defesa do consumidor. É o empréstimo que pede o celular como garantia. Mercado de trabalho, pesquisa aponta que geração Z troca de emprego com mais facilidade. O tempo médio de permanência na empresa é de 9 meses. E a gente começa o boletim legislativo desta terça-feira com informação sobre a Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público, que acaba de ser criada pelos vereadores. Proteger os direitos dos trabalhadores públicos. É com este objetivo que a Câmara Municipal aprovou de forma unânime a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público. De acordo com os parlamentares, a iniciativa é importante e surgiu após conversas com representantes da categoria. Entre as principais demandas apontadas estão questões como a necessidade da atualização do plano de carreira, a reposição salarial dos trabalhadores de acordo com a inflação e a revogação do confisco de 14% no valor da aposentadoria dos servidores, medida aprovada na reforma da Previdência de 2020. Os servidores públicos desempenham um papel fundamental na sociedade. Por exemplo, professores qualificados garantem uma educação de qualidade. Enfermeiros e médicos preparados contribuem para um sistema de saúde mais eficiente e uma guarda bem treinada promove a segurança da população. Por isso, a nova Frente Parlamentar tem como uma das propostas criar um canal de diálogo entre o poder público e especialistas, para propor soluções que buscam não somente melhorar as condições de trabalho dos servidores, mas principalmente valorizar a categoria. De acordo com os vereadores, com a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor, a Câmara espera dar um passo importante no reconhecimento do trabalho desses profissionais. Quem precisa de dinheiro rápido e fácil costuma recorrer a um empréstimo, certo? E nos últimos meses, uma modalidade de crédito tem despertado preocupação de órgãos de defesa do consumidor. É que algumas empresas oferecem o recurso e pedem como garantia o celular do cliente. Caso o pagamento não aconteça, o aparelho pode ser até bloqueado. Fazer um empréstimo e dar o celular como garantia. Já ouviu falar? Não. Não sabia? Mais ou menos eu já vi na televisão. Mas então, você faria? Ai, eu acho que não. não? Não. Não, pior que não. Não faria, nem Não faria. precisando. Nem tivesse precisando. Vamos entender melhor como isso funciona. Um empréstimo no banco, por exemplo, a pessoa pega dinheiro emprestado e pode deixar algumas fontes de garantia, como um imóvel ou um fiador. O mesmo pode acontecer, mas com o celular. Funciona assim. O dinheiro é emprestado pela empresa e, para isso, o cliente deve baixar um aplicativo no celular que, em caso da falta do pagamento, bloqueia vários serviços do aparelho. Segundo a empresa, ela bloqueia só algumas funcionalidades. Então, por exemplo, telefonia para emergências, alguns aplicativos de mensagem como o WhatsApp, eles continuam funcionando segundo a empresa. Mas muitas pessoas estão relatando que o celular é inteiramente bloqueado pelo aplicativo se ela não paga o empréstimo. Essa nova modalidade divide opiniões na justiça. Recentemente, o Ministério Público e o Instituto de Defesa do Consumidor, que consideram essa prática ilegal, entraram com uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal contra uma das empresas que pede a instalação dos aplicativos para bloqueio. Então, não existe uma norma específica regulando esse tipo de prática. Várias leis e institutos tangenciam o tema, sim. O Código Penal, na questão da extorsão indireta, o Código do Consumidor, quando proíbe deixar o consumidor em situação de extrema desvantagem, até a LGPD, quando a empresa usa ou compartilha dados da pessoa com outras empresas sem informar a pessoa, a lei da usura. Tem várias leis que orbitam o tema, não tratando especificamente do assunto.
Em nota, o Banco Central informou que não há norma específica para crédito que utiliza o celular como garantia, mas as instituições financeiras têm liberdade para realizar operações de crédito obedecidas às leis e normas. Qualquer pessoa e empresa pode praticar empréstimos. O que ela não pode, se ela não faz parte do sistema financeiro nacional, é praticar juros acima do que a lei manda. Por exemplo, juros acima de 12% ao ano, tá bom? E a gente sabe que muitas dessas empresas que emprestam dinheiro, elas beiram a agiotagem, elas se aproveitam do desespero das pessoas para fornecer dinheiro a juros extraordinários. Na prática, esses empréstimos, embora ainda pouco conhecidos, já estão acontecendo. Se a modalidade vai trazer riscos para o consumidor ou não, ainda não sabemos, mas os resultados podem começar a aparecer em breve. Quando você bloqueia esse bem essencial, você está coagindo a pessoa, você está fazendo ela refém, você está colocando ela em extrema desvantagem perante a instituição que fornece o empréstimo, e isso é proibido pelo Código do Consumidor. Tá? Além do mais, antes de fazer o empréstimo, a pessoa, né, ela tem que ser informada sobre tudo que é relativo àquele empréstimo, inclusive os riscos. A gente muda de assunto para falar de saúde. Durante esse mês, a campanha Agosto Azul Vermelho alerta para os cuidados necessários para evitar problemas vasculares. São doenças que podem afetar os vasos sanguíneos e prejudicar a circulação. A gente chama agora o repórter Marvin Pinho, que está com um especialista no assunto. Tudo bem, Marvin? Boa tarde para você. Conta pra gente quais são os problemas mais comuns. Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Entre as doenças mais comuns, que a gente acaba ouvindo falar mais, né? Tem aí a trombose e também o AVC, o acidente vascular cerebral, mas a saúde vascular está relacionada a tudo que compõe aí o sistema circulatório do corpo, como artérias e veias, enfim. Quem sabe tudo do assunto vai tirar as nossas dúvidas é o Leandro Avelar, cirurgião vascular. Leandro, boa tarde para você. Boa tarde. Primeiramente, quais outros diagnósticos compõem, né, essas doenças, esse grupo de doenças e estão mais próximos da gente de alguma forma? Então, todas essas que você citou são doenças muito comuns, mas a especialidade ela abrange doença venosa, arterial, doença linfática. Então, a gente tem aí as doenças arteriais periféricas, muito relacionadas com o paciente tabagista. A gente tem os pacientes que sofrem de lesões pré-diabéticos relacionado aí ao diabetes avançado, sem regulação. A gente tem os pacientes com varizes, que é uma prevalência muito alta e com lesões varicosas, os aneurismas, o AVC que você falou, que também está relacionado com as doenças aí do distúrbio de colesterol, com tabagismo. Então é uma gama muito grande de doenças do sistema circulatório que fazem parte da especialidade. O senhor falou a respeito dos tabagistas, eles fazem parte do grupo de risco, a gente pode colocar dessa forma, e tem outras pessoas que também fazem parte desse grupo? Sim. Algumas doenças vasculares elas estão relacionadas com o fato da hereditariedade, como é, por exemplo, o caso das varizes. Mas a gente tem outros grupos que estão relacionados a fatores de riscos, que se expõem aos fatores de risco. Então, o tabagismo talvez é o grande vilão das doenças arteriais. A gente tem também o diabetes, que a gente tem uma evolução, às vezes, muito desfavorável e pode levar até quadro de amputações. Então, são pacientes que a gente tem que ter sempre um diagnóstico muito precoce e tratar eles com muito cuidado e eles também ter uma atenção muito grande à saúde para a gente mudar o prognóstico e o desfecho final da doença. E, doutor, quando se trata de saúde, a gente sabe que tem muitas doenças que são silenciosas, não apresentam sintomas. Então, como fazer ali para se prevenir? A pessoa tem que optar por algum tipo de exame periódico, procurar o médico com alguma frequência ou ficar atento a sintomas? Como funciona? Talvez isso é o que a nossa sociedade propõe hoje com essa campanha do Agosto Azul Vermelho, né? Que é essa conscientização da população em saber mais sobre as doenças vasculares, para que elas possam procurar o médico vascular para fazer check-up vascular, sempre estar em contato com o especialista e para que a gente, como especialista, a gente sabe como fazer isso e poder traçar um caminho para eles e a gente não deixar as doenças evoluírem de forma desfavorável, né?
que a gente tenta, no mínimo, dar um suporte para esses pacientes, fazer o diagnóstico precoce e já iniciar o tratamento. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Fran, então é isso, estar atento, né, às informações, procurar saber justamente para entender, junto com o médico, com o especialista, qual o melhor momento de procurar informação, enfim, de saber qual a situação da sua saúde. Volto com você. Maravilha, Mavi, muito obrigada, viu, pelas informações. E a gente segue com dicas de como cuidar bem do nosso corpo, agora com o quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou Marceliane, sou psicóloga e vim conversar com vocês um pouco sobre esgotamento emocional. Sabe aquela sensação da cabeça estar pesando, do cansaço, mas não é o cansaço físico? Então, é o esgotamento emocional. Isso a gente consegue verificar principalmente pela ansiedade, por você nem perceber que está no piloto automático, né? Pela a dificuldade de dormir, está tendo insônia, está comendo demais, né? O excesso de alimentação, não está conseguindo se concentrar no mínimo de tarefas que eram tão fáceis para você fazer. Começa a prestar atenção, para e respira um pouco. Esse é o esgotamento emocional e ele pode ter consequências muito mais complexas para a sua saúde mental. E o posto de atendimento ao trabalhador de São José está com vagas abertas para diversas áreas. É o que a gente confere agora na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, assistente de vendas, atendente de balcão e lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de churrasqueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de orientação pedagógica, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pessoal, balconista de açougue, carpinteiro, caseiro, chapista de lanchonete, chefe de cozinha, churrasqueiro, consultor de vendas, copeiro, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, costureira, cozinheiro, cumim, eletricista auxiliar, empregado doméstico, encanador, farmacêutico, faxineiro, garçom, leiturista, manobrista, mecânico de manutenção de automóveis, montador de móveis, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de máquina de embalar, operador de telemarketing, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista, repositor, salgadeiro, serralheiro, vendedor de serviços, vendedor interno e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a gente viu aí, né, muitas oportunidades abertas e, olha, tem sido um desafio para as empresas manter o quadro de funcionários, principalmente com uma mão de obra mais jovem. Pesquisa realizada por uma plataforma de recrutamento mostra que os integrantes da geração Z, com idades entre 18 e 24 anos, mudam de emprego com bastante facilidade. O levantamento apontou que eles ficam, em média, 9 meses em uma mesma empresa. O mercado de trabalho passa por mudanças, e dessa vez elas não são ocasionadas pela automação, inteligências artificiais ou digitalização. São os jovens que chegam ao mercado com outras expectativas. A chamada geração Z tem mudado bastante o perfil dos colaboradores. Se no passado muita gente temia mudar de emprego, hoje isso não é um problema para os mais jovens. Esse empresário e conselheiro da ASECRE, a Associação das Empresas do Vale do Paraíba, diz que esse comportamento alterou o cenário das contratações. Quando a gente olha muitas empresas, elas têm adotado uma política que ela é um pouco dicotômica, né? De um lado, tem empresas que têm buscado entender essa nova geração e como se apropriar dos benefícios que tem desse tipo diferente de comportamento.
Por outro lado, tem empresas que têm tomado uma postura de o seguinte, olha, eu não contrato gente com menos de 30 anos. E qual é o dilema relacionado a isso? Quando a gente olha esse segundo caso, o argumento que elas colocam é o seguinte, olha, se eu não tiver... eu preciso de pessoas que, por um lado, sejam técnicas, mas que tenham um comportamento que se encaixe com o que a gente espera. Olha, a progressão de carreira dela tem que ser no tempo em que a gente tem a disponibilidade da vaga e que as pessoas têm a maturidade para assumir essa outra vaga. E, enquanto isso, essa geração ela quer crescer rápido, quer avançar rápido e, às vezes, não funciona dessa mesma forma. Segundo pesquisa da GUP, plataforma de soluções em recursos humanos, pessoas com idade entre 18 e 24 anos permanecem, em média, 9 meses em uma empresa. Há pouco tempo, essa média era de 2 anos. Mudança que afeta não só o quadro de funcionários, mas também as finanças das empresas. Os estímulos eles são diferentes, a forma de trabalho, as ofertas elas são diferentes, os anseios, os desejos são diferentes. Veja, a própria questão do home office, do trabalho remoto. Isso é um valor para muita gente nessa nova geração. Isso é bom, isso é uma possibilidade que as empresas podem ter em relação a isso. Mas agora a segunda pergunta é, puxa, quando você está em home office, você tem maturidade, de fato, para trabalhar em home office com um nível máximo de produtividade? Talvez esteja na resposta disso o ponto certo para saber o seguinte, olha, qual é o esforço que a gente deve fazer e qual não? Qual é a alavanca que a gente tem que puxar e qual a gente não vai fazer? Ainda de acordo com a pesquisa, 35% da geração Z trabalharam em somente uma empresa em 5 anos. A diferença para os chamados baby boomers, as pessoas nascidas entre 1945 e 1964, chama atenção. Entre eles, 62% permaneceram numa única empresa nesse mesmo período. A pesquisa ainda aponta as principais justificativas para a troca de emprego. Entre elas, a preferência por horários flexíveis e trabalho home office, a busca por salários mais altos e ainda a desmotivação diante da falta de benefícios. Entre os setores com a maior rotatividade estão tecnologia, com 7%, varejo e atacado, com 4,6%, indústria, com 2,7% e agronegócio, com 2,2%. Essa especialista em recursos humanos explica que o comportamento, muitas vezes associado à falta de experiência, é uma tendência cada vez mais presente. Quando a gente vai comparar aos profissionais mais velhos, de 45 anos, eles têm muito aquele senso de dono, né? E eles cuidavam e cuidam do trabalho, do departamento onde eles atuam, como se fosse uma empresa deles, né? E a geração mais nova, não. Eles têm muito o senso de funcionário mesmo. Eu estou aqui para fazer a minha parte, muito bem feita, e é assim que eu vou fazer, né? Então, eles com certeza vão preferir um trabalho que dê para eles esse benefício da saúde mental em dia, para ganhar menos, do que um salário mais alto e um nível de responsabilidade, de repente, tão alto que venha afetar a saúde mental. Isso eles vão evitar. Ainda segundo a especialista em recursos humanos, na medida em que a necessidade da mão de obra desse público aumenta, as empresas procuram formas de suprir as demandas. Mas com o tempo, os jovens também vão se adaptar. Eu acredito que vai ser uma adaptação contínua e eterna, né? Porque pessoas, nós somos assim, a gente tem que buscar adaptação e progresso sempre. E as empresas também vão ter que continuar essa busca de adaptação, de melhoria, porque não está encaixado ainda, né? A gente precisa buscar esse encaixe realmente entre mundo corporativo, carreira, ambiente de trabalho versus a nova geração. E outro comportamento que é bem próprio dessa geração, ou pelo menos tem sido observado mais entre os integrantes da geração Z, é a escolha por não dirigir. Se antes, ao completarem 18 anos, os jovens já pensavam na CNH, né, que é a carteira de habilitação, hoje esse grupo tem optado por outros meios de transporte. Dirigir é um hábito que tem ficado distante de alguns jovens.
Aplicativos de carros e de entregas, novos hábitos de consumo e rotinas mais flexíveis têm grande influência nesse desinteresse. Nós temos dois problemas, um problema cultural e um problema estrutural. O problema cultural é que o jovem de hoje não é o mesmo jovem dos anos 2000. Então, a necessidade deles, o interesse deles pelo processo de habilitação foi alterado até pelas características dos novos tempos. No problema estrutural, o processo de habilitação ele é muito moroso. É um processo muito complexo, um processo que demanda tempo, um processo que demanda algumas atitudes que hoje as pessoas não têm mais tempo para poder estar nesse processo. Essa mudança é perceptível em São José dos Campos. Aqui, a primeira habilitação tem sido cada vez menos procurada pelos jovens. De acordo com dados do Detran, foram registrados 10.718 novos condutores de até 30 anos na cidade em 2022. Em 2023, o número caiu para 9.408. Os custos para se habilitar e comprar e manter um veículo também são determinantes. Para conseguir a carteira de motorista, é preciso desembolsar entre R$ 1.000 e R$ 4.000. Já um carro popular novo sai em média por R$ 70 mil, além dos gastos com taxas, manutenção e combustível. O custo de manter um veículo automotor hoje é muito alto. Então, a compra do veículo automotor, os impostos que advêm do veículo automotor, a manutenção desse veículo automotor, o próprio consumo de combustível desse veículo automotor. Então, tudo isso gera um custo e esse custo as pessoas de hoje, os jovens de hoje, não estão querendo meio que assumir esse custo. A queda no número de jovens habilitados também faz parte de uma série de mudanças comportamentais que influenciam transformações sociais e econômicas. A mobilidade, ela vai sofrer mudanças, ela sofre mudanças com o tempo. Essas mudanças, elas podem sim, em algum momento, ter um declínio total. Então, o processo de habilitação, de primeira habilitação, ela fica num declínio total. Ou então nós podemos ter aí uma pequena parcela, um aumento de parcela das pessoas que vão estar dentro desse processo, mas que não vão ter efetivamente veículos. Tenho habilitação, mas não tenho veículos. O Guilhermo já está na contramão dos habilitados há anos. Quando fez 18, não teve interesse em dirigir. Em vez disso, encontrou alternativas para a locomoção. Agora, com cada vez mais jovens seguindo o exemplo, ele garante, não sente falta da carteira de motorista. Eu nunca tive interesse por carro, nem desde menino, nunca gostei de carro, nunca tive o sonho de ter uma habilitação. Acho que isso vem muito da minha família também, meus pais nunca dirigiram. E acabei levando isso para a vida adulta, Acabei sempre buscando alternativas como morar próximo do trabalho, caminhar também adoro, e acabei não tirando a habilitação. Eu particularmente não sinto falta nenhuma, consigo me locomover para onde eu quero, a hora que eu quero e com muitas facilidades hoje em dia. Hora de saber como ficam as temperaturas na região na previsão do tempo. Terça-feira de sol durante todo o dia, com nuvens que aumentam com o decorrer da tarde. Ainda assim, há pouca chance de chuva. A temperatura máxima prevista para hoje é de 31 graus e a mínima de 14. Amanhã, quarta-feira, o dia começa com intensa névoa e tempo frio, mas o sol logo aparece e permanece entre poucas nuvens até o entardecer. A máxima esperada é de 31 graus e a mínima de 11. E o Boletim Legislativo fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu lembro que toda a programação está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Ótima tarde. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.